E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir o nosso curso Descomplicando a Bioestatística e o SPSS. Vamos para a nossa sétima aula. Essa é uma aula que muita gente tem dúvida, muita gente pede, muita gente pesquisa na internet, no YouTube, em outros portais, de como calcular uma amostra, o tamanho de uma amostra, como fazer uma amostragem. E a gente vai aprender nessa aula como fazer um cálculo de amostra para o seu trabalho. Aparentemente é uma coisa muito complicada, mas se você seguir os passos direitinho, você vai conseguir entender quais são as pedras fundamentais para a gente poder fazer um cálculo correto de amostragem. Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual que é a finalidade de ter uma amostra e fazer um cálculo correto da amostragem. A amostragem ela é tão somente, como eu já falei na aula anterior, uma parte da minha população. Então, a minha população tem uma média μ e um desvio padrão θ, né? A minha população tem uma média e um desvio padrão que eu não conheço, e eu vou pegar uma pequena amostra para poder calcular a média da minha amostra e o meu desvio padrão, que vão inferenciar, que vão ser a melhor estimativa da média do desvio padrão daquela minha população. Mas para isso, eu vou ter que pegar uma amostra representativa. Por quê? Porque minhas amostras existem variabilidades amostrais. Então, eu tenho que tentar pegar uma amostra que seja representativa daquela minha população para eu poder fazer uma inferência correta. Não está no escopo desse curso demonstrar qualitativamente como a gente faz uma boa amostra, mas espero que vocês tenham isso em mente, que para fazer um cálculo de amostra, um N, a gente vai aprender aqui, mas fazer uma amostragem que seja representativa da população em termos de idade, em termos de gênero, em termos de escolaridade, em termos de renda, é preciso um cálculo, uma estratégia bem mais profunda para isso, tá? Então, eu fiz aquele exemplo engraçado, ó, vou pegar uma amostra para quem torce para o Flamengo. Se eu for no Maracanã, lotado, em dia de Flamengo e Corinthians, e eu estiver na torcida do Flamengo, muito provavelmente minha amostra vai ser de 97% de flamenguista. Se eu for na torcida do Corinthians, provavelmente eu vou encontrar 2% de flamenguista. Né? Vai que um foi com um colega, ele era flamenguista, mas resolveram ficar na torcida do Corinthians, etc. Se eu for numa população de um bairro, talvez eu encontre 33%. E se eu for num dia de Vasco e Fluminense e for na torcida do Vasco perguntar para quem torce para o Flamengo, provavelmente eu vou encontrar 0%. Então, você vê que existe uma variabilidade amostral. Então, qualitativamente falando, você tem que definir estratégias para colher uma boa amostra que ela seja representativa da sua população e que através dessa amostra você consiga fazer uma inferência estatística daquela população em estudo. Então a solução para esses casos é tirar uma amostra representativa da população, como eu havia me adiantado a esse slide. Para fazer um cálculo de uma amostra, o número, o N que eu vou precisar para o meu trabalho, o primeiro gatilho mental que eu tenho que responder é: eu estou trabalhando com dados descritivos, eu vou apenas descrever porcentagens, frequências, ou eu vou trabalhar com dados analíticos, em que eu vou comparar grupos quanto à média de alguma coisa, quanto a variáveis qualitativas de alguma coisa. Então, esse é o primeiro gatilho que eu tenho que ter na minha mente. Se eu vou trabalhar com dados descritivos, eu vou fazer um tipo de cálculo. Se eu for trabalhar com dados analíticos, se eu for analisar dados, comparar médias, comparar scores, comparar variável qualitativa com variável quantitativa, eu vou usar um outro tipo de... meu caminho é outro, tá? Então, primeira coisa, meu trabalho é descritivo puramente, o meu trabalho é analítico, é inferencial, é comparativo. Então, resolvendo esse gatilho, vamos para a primeira encruzilhada, né? Se eu estou trabalhando com dados descritivos, frequência, o que eu preciso? Preciso ter mais precisão naquilo que eu estou falando. Por exemplo, 70% da população
pegou Covid, por exemplo. Então, isso é um dado descritivo. Eu tenho que ter uma precisão nesse dado. Então, o meu N tem que ser o grande o suficiente para eu ter uma margem de erro pequena e um intervalo de confiança 95% estreito. Então, a gente vai aprender isso nos dados descritivos. Não adianta nada eu falar, 70% da população pegou Covid, mas meu intervalo de confiança 95% varia de 30 a 90. Precisão zero. Zero não, mas precisão muito ruim. Né? Agora, é diferente de eu falar 70% da população pegou Covid, mas a minha margem de erro, meu intervalo de confiança 95% é entre 68 e 72. Poxa, eu já dei uma precisão muito boa, já fiquei com uma margem de erro pequena, tá? E minha segunda encruzilhada é escolher o meu trabalho, minha pesquisa analítica. Se eu vou comparar médias, eu quero saber qual o tamanho da minha amostra suficiente para eu detectar uma diferença entre as médias de um grupo X para um grupo Y e que essa minha amostra seja suficiente para detectar essa diferença se ela existir. Às vezes eu estou fazendo uma alegação que a diferença existe e ela não existe. Eu posso colocar 1000 pessoas em cada grupo que a diferença não vai aparecer porque ela não existe. Agora, qual que é o mínimo de pessoas que eu preciso colocar em cada grupo para detectar uma diferença X se ela existir? Então, é para isso que serve o cálculo de amostragem em trabalhos analíticos. Tá? Em trabalhos descritivos eu quero precisão, em trabalhos analíticos eu quero o mínimo de pessoas suficientes em cada grupo para detectar uma diferença X entre um grupo e outro. Trabalhando com dados descritivos, nós vamos encontrar a seguinte fórmula. O meu N, o meu número de pacientes ou de pessoas, é igual à proporção P vezes Q. P é uma proporção e Q é o complemento da proporção. Vou explicar isso. O meu ZC é o meu Z crítico do meu intervalo de confiança. Por exemplo, se for 90% é 1,64. Se for 95 é 1,96. E se for 99 é 2,57. Dividido pela minha margem de erro que eu quero. O que é a margem de erro de 3%? Eu posso colocar 3% para menos e 3% para mais. O que é uma margem de erro de 2%? 70% pegou Covid. Menos 2,68 mais 2,72. Isso aqui é minha margem de erro. Então, eu fiz uma estimativa de uma pesquisa eleitoral em que um candidato, baseado em pesquisas anteriores ou da minha suposição, tem 80% de probabilidade de voto e o candidato 2 tem uma probabilidade de voto de 20%. Eu quero saber quantas pessoas são necessárias eu entrevistar nessa pesquisa eleitoral, tendo um intervalo de confiança 95% e uma precisão de 3%, que é a minha margem de erro. Então, beleza. P aqui é 80, Q é 20, vezes meu Z crítico é 1,96, minha margem de erro é 0,03, que é 3%, elevado ao quadrado. Então, 0,16 vezes esse cálculo aqui daria 4.268. Meu N, para detectar isso aí, seria 682 pessoas seriam suficientes na minha pesquisa. Por que deu menos? Porque essa porcentagem aqui está discrepante. Se eu apertar o cerco, colocar aqui, não sei, Dilma e Aécio, 51 a 49 ou 50 a 50. Vamos colocar 50 a 50. Mas eu quero uma confiança de 95% e uma margem de erro de 3. Mesma coisa, 0,49 vezes 0,51 vezes 1,96 dividido por 0,03 ao quadrado daria 1066. E se eu quisesse ser mais preciso, colocar uma margem de erro de 2%, em vez de 0,03, colocaria 0,02. Isso aí subiria meu N para 2.400. Vocês veem que em pesquisa eleitoral, geralmente, o número de pessoas pesquisadas é em torno aí de 2.000, 3.000 pessoas, porque vai variar em torno de... Eles colocam uma porcentagem aí entre 50 e 50, porque ninguém sabe direito quem está na frente ou quem não está. Entenderam?
Olá, se você está gostando do conteúdo dessa aula, eu deixei aqui no link da descrição do vídeo o link do meu curso de Bioestatística 100% online e de SPSS, para que você possa você mesmo cadastrar suas variáveis, alimentar seu banco de dados e realizar a sua própria análise estatística do seu trabalho sem precisar de uma outra pessoa para isso, desburocratizando a sua pesquisa científica. Um abraço, se você se interessou, clique aqui no link da descrição. Até mais, te vejo lá no curso. Dados analíticos, a coisa já é um pouco mais embaixo. Dados analíticos eu tenho que calcular quantos pacientes serão necessários para detectar uma diferença entre um grupo e outro, uma diferença X, se ela existir. Então, a fórmula vai depender da diferença alvo, tá? Quanto de diferença eu quero detectar. Por exemplo, peso. Eu peso um grupo que está fazendo dieta, peso a média de um grupo que está fazendo dieta e peso a média de um grupo que está tomando uma medicação. E qual que é a diferença alvo que eu quero detectar? Eu quero detectar uma diferença de 10 quilos. Supus uma diferença de 10 quilos. Eu tenho que pegar o desvio padrão já conhecido de peso, baseado em trabalhos anteriores, baseado em algum dado populacional. Tenho que me basear também no meu nível de significância, se eu quero 95%, meu alfa de 5%. E o meu erro tipo 2, que é o beta, que é a potência do trabalho. Em geral, esse beta é 80%. Essa minha potência é 80%, porque eu aceito uma margem de erro tipo 2, que a gente vai aprender mais tarde o que é, de 20%. Tá? Então, a minha fórmula é 2 no numerador, S ao quadrado no denominador, vezes uma constante. Em que esse S é a diferença alvo que eu quero detectar, dividido pelo desvio padrão. Esse S é o Standardized Difference. É a diferença que eu quero detectar em cima no numerador e o meu desvio padrão no denominador. Esse desvio padrão ou eu pego de trabalhos anteriores, ou eu pego de um trabalho piloto, ou eu pego de dados populacionais. Exemplo, eu fiz essa comparação entre dois grupos, um grupo fez um mês de dieta e o outro grupo tomou um mês de medicação, e no final eu vou pesar os grupos e vou pegar a média, e eu quero detectar uma diferença de 5 quilos entre um grupo e outro, uma diferença pequena, teoricamente. Li um trabalho anterior em que o desvio padrão num trabalho parecido era 10. Ou então eu fui numa pesquisa populacional e detectei que o desvio padrão de peso era em torno de 10 da população. Então qual que é meu Standardized Difference? 5, que é a minha diferença alvo, dividido pelo desvio padrão, que é 10. Então meu S aqui é 0,5. Então vamos jogar na fórmula. N é igual a 2 dividido por 0,25, que é 0,5 ao quadrado, vezes 7,9. Da onde veio esse 7,9? Nós vamos ver. Meu N deu 64 pacientes. Eu posso colocar 32 pacientes em cada grupo, que isso aí vai me permitir detectar essa diferença, se ela existir, dentro dessas condições. Esse 7,9 é uma constante que veio daqui, ó. Se eu quero um nível de significância de 95% e uma potência de 80%, esse C é 7,9. Se eu quero uma significância de 99% e uma potência de 80%, esse meu C vai para 11,7. E assim sucessivamente. Convencionou-se que a grande maioria dos trabalhos científicos pegam um nível de significância de 95% e uma potência do trabalho de 80%, o que daria o C aqui quase sempre 7,9. Então vamos lá, se eu quiser no mesmo trabalho detectar uma diferença de 2,5, vamos lá. Meu Standardized Difference vai ser 2,5 dividido por 10, que é o desvio padrão, que vai ser igual a 0,25. Então 2 sobre 0,25 ao quadrado, que dá 0,062 vezes 7,9, dá 252, eu arredondo, 252,8, 252,8, que eu arredondo para 253 pacientes no total. E poderia arredondar para 254 para colocar metade em cada grupo, sendo um número par. Existem vários
sites na internet que calculam a amostra, baseando nesses dados que eu coloquei. E existem alguns plugins disponíveis em Excel, como esse aqui chama ActionStat, em que você vai aqui no tamanho, clica em tamanho amostral, poder e tamanho amostral, e aqui você vai colocar os seus dados. Ó. O poder, você colocaria 0,8, que é 80. O tamanho da amostra você não sabe se você quer calcular. A diferença que você quer detectar, por exemplo, eu coloquei aqui 10 e um desvio padrão de 20, o que daria 0,5. Meu nível de significância, 0,05%. E queria encontrar a minha hipótese alternativa, que um grupo é diferente do outro. Cliquei em OK, ele vai me abrir aqui, ó. E o poder, aqui o M ou N seria 32 pacientes em cada grupo, o que daria no total 64, o mesmo que a gente encontrou aqui, ó. Porque aqui o meu S deu igual, ali foi 10 dividido por 20, aqui foi 5 dividido por 10, que dá no mesmo. Tá? Então, espero que vocês tenham aprendido a calcular tamanho de amostra e a importância qualitativa de uma boa amostragem. E agora vocês podem fazer isso em qualquer trabalho. Basta você detectar a diferença basta você saber a diferença que você quer detectar e desvio padrão. Isso pode ser facilmente conseguido através de um estudo piloto com poucos pacientes. Você está autorizado a fazer isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.